Você estava conversando com ela, tudo fluindo, conexão boa, clima certo. E depois que acabou, ficou com aquela sensação de que tinha algo ali, mas não sabe o que perdeu. Não foi falta de interesse da parte dela, foi falta de percepção da sua parte no momento exato em que importava. Isso tem um custo, e hoje você vai entender os 5 sinais que estavam te dizendo que a janela estava aberta, para que você nunca mais perca esse momento sem saber o que estava acontecendo. Pesquisas mostram que grande parte da comunicação emocional acontece de forma indireta. O cérebro evita a exposição direta, mas compensa isso com comportamentos que revelam intenção, sem precisar declarar. É exatamente nesses comportamentos que o jogo acontece, e você vai aprender a ler cada um deles agora. Sinal 1. Ela cria mini-testes durante a conversa. Ela faz um comentário levemente provocativo, uma zoeira leve, um duvido você fazer isso, jogado no meio da conversa, uma pequena discordância que não precisava estar ali. A maioria dos homens interpreta isso como sinal de que ela não está tão interessada. É exatamente o contrário. Esses mini-testes são formas de verificar postura. Ela não quer te afastar. Ela quer ver como você reage. Se você mantém segurança, se entra no jogo, se sustenta a interação sem recuar nem partir para a defesa. Ela está avaliando se você é o tipo de homem que aguentaria o próximo nível da interação. Pensa num cenário concreto. Vocês estão conversando bem e ela fala: "Ah, você parece ser daquele tipo que some depois de conquistar." Parece uma crítica, mas não é, é um teste. Ela quer ver se você vai se justificar nervosamente, se vai recuar ou se vai entrar no jogo com segurança e leveza. A resposta que você dá nesse momento diz mais sobre você do que qualquer coisa que você poderia ter planejado falar. O homem que entende esse sinal não recua. Ele sorri, entra no jogo, sustenta a troca com calma. E é exatamente nesse momento que a atração aumenta. Porque ela acabou de ver que você não precisa da aprovação dela para se sentir bem. E isso é raro. Sinal 2. Ela desacelera o fim da interação. A conversa já poderia ter acabado. O assunto chegou a um ponto natural de conclusão. Mas ela puxa mais um tópico. Começa a falar um pouco mais devagar. Alonga as respostas. Cria pequenas pausas que esticam o tempo juntos. De fora, parece que ela é só comunicativa, mas o padrão é muito mais específico. Quando alguém quer que uma interação acabe, ela deixa acabar. Não cria novos assuntos, não alonga respostas, não encontra razões para continuar. Quando ela faz o oposto, quando ativamente busca formas de estender o momento, ela está revelando que não quer perder aquele espaço. Ela está esperando que algo aconteça nele. A psicologia explica isso através da antecipação emocional. Quando existe interesse, o cérebro entra em estado de expectativa e busca manter o cenário aberto para que o desfecho esperado possa acontecer. Ela não está escolhendo conscientemente prolongar a conversa. O estado emocional dela está empurrando o comportamento nessa direção, porque encerrar significa perder a oportunidade. Presta atenção na qualidade do que ela usa para continuar. Quando existe interesse real, os novos assuntos que ela puxa têm uma direção. Eles te aproximam, te revelam para ela, criam mais conexão. Ela não está enchendo o silêncio por desconforto. Ela está construindo algo e esperando que você perceba e haja. O erro mais comum aqui é simplesmente continuar a conversa sem entender o que ela está comunicando com esse comportamento. Você vai respondendo, ela vai puxando mais assunto, e o momento que estava sendo criado vai passando sem que nenhum passo concreto seja dado. Até que a janela fecha. Me conta aqui nos comentários. Você já esteve numa situação em que sentiu que tinha algo acontecendo, mas não soube o que fazer?
Escreve também de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Antes de continuar, precisa entender algo fundamental sobre como esses sinais funcionam. Eles não são planejados. Ela não acorda pensando em como vai te testar ou como vai criar oportunidades logísticas. O cérebro age antes da decisão consciente, e é exatamente por isso que esses comportamentos são tão confiáveis. O que é involuntário é honesto, e o que é honesto revela o que realmente está acontecendo. Sinal 3. Ela menciona outras pessoas para medir sua reação. Ela comenta sobre outro cara que deu em cima dela. Menciona alguém que está tentando marcar algo com ela. Traz à tona situações envolvendo o interesse de terceiros. E a maioria dos homens interpreta isso como desinteresse, como se ela estivesse sinalizando que tem outras opções e você não é prioridade. Quase sempre é o contrário. Esse comportamento é um teste emocional muito específico. Ela está observando sua reação. Quer ver se você demonstra segurança, se mostra um ciúme leve e controlado ou se fica completamente indiferente. Ela está medindo o quanto você se importa sem precisar perguntar diretamente. Porque perguntar diretamente seria se expor demais. Pensa no mecanismo psicológico por trás disso. Quando alguém menciona competição, o cérebro do outro tende a responder com uma avaliação automática do próprio interesse. Se você fica indiferente demais, ela interpreta como falta de interesse. Se você reage com insegurança ou ciúme excessivo, ela interpreta como falta de controle emocional. O ponto ideal é aquele meio termo que comunica que você se importa, mas que não precisa dela para se sentir seguro. A resposta que ganha atração é a que demonstra leveza e confiança ao mesmo tempo. Um sorriso, um comentário que mostra que você entendeu o jogo sem se desestabilizar. Uma presença que comunica: estou aqui, mas não estou desesperado. Essa combinação é o que ela estava procurando quando trouxe o assunto. O insight aqui é poderoso. Quando ela menciona outras pessoas na sua presença, ela não está te afastando. Ela está te dando uma oportunidade de mostrar quem você é sob pressão. E quem você é sob pressão diz mais sobre o seu valor do que qualquer coisa que você poderia ter demonstrado em condições normais. Sinal 4. Ela cria oportunidades logísticas para você agir. Esse é o sinal mais prático de todos e, ao mesmo tempo, o mais ignorado. Ela menciona que está sozinha no fim de semana. Comenta sobre um lugar que quer conhecer, mas nunca foi. Fala que está entediada, sem planos, sem nada especial acontecendo. Parece conversa casual, preenchimento de silêncio, informação irrelevante. Mas quase nunca é. Quando uma mulher está interessada, ela cria aberturas. Ela não vai dizer: me chama para sair agora. Isso seria direto demais. Seria se expor sem garantia de reciprocidade. Mas ela vai criar o cenário. Vai colocar as peças no lugar. Vai abrir a porta e esperar que você perceba que ela está aberta e que o próximo passo é seu. A psicologia da comunicação indireta explica esse padrão com clareza. Quando existe interesse, mas a vulnerabilidade de uma declaração direta ainda parece grande demais, o cérebro encontra formas de comunicar disponibilidade sem precisar assumir o risco da exposição. Cada informação logística que ela compartilha é uma dessas formas. Ela está te dando o material, está te mostrando onde e quando a janela existe. Pensa num exemplo concreto. Ela fala: esse fim de semana não tenho nada, vai ser chato. Essa frase tem conteúdo emocional e conteúdo logístico ao mesmo tempo. O conteúdo emocional é que ela preferiria ter algo interessante acontecendo. O conteúdo logístico é que ela está disponível. Juntos, esses dois elementos formam um convite que só precisa de uma resposta sua para se tornar real. O erro que a maioria dos homens comete é responder ao conteúdo superficial da frase e ignorar o que está por baixo. Ah, que pena! Descanse então. A oportunidade passou. A janela fechou. E ela vai processar isso como mais um sinal de que você não estava captando o que ela estava comunicando.
Você já viveu uma situação em que ela criou uma abertura assim e você só percebeu depois que era um convite? Conta aqui nos comentários. Esse tipo de experiência é muito mais comum do que parece, e adoro ler o que vocês compartilham. Os 4 sinais anteriores mostram a janela aberta. O 5º sinal é diferente e mais pesado. Ele mostra o que acontece quando a janela começa a fechar. E entender esse momento é tão importante quanto entender os outros 4, porque é aqui que a maioria dos homens comete o erro mais caro de todos: confundir proteção com rejeição. Se você quer continuar desenvolvendo essa percepção sobre comportamento feminino e psicologia da atração, se inscreve no canal agora. Toda semana tem conteúdo novo que vai mudar como você lê as interações ao seu redor. Sinal 5. Ela muda o comportamento quando você não reage. Enquanto você está engajado, ela também está. A energia é boa, a presença é real, existe algo acontecendo entre os dois que qualquer um que estivesse observando conseguiria sentir. Mas quando você não responde à abertura dela, algo muda. Ela fica um pouco mais neutra, menos investida, menos presente. A energia cai de forma sutil, mas perceptível. E o primeiro instinto da maioria dos homens é pensar que ela esfriou, que perdeu o interesse, que talvez nunca houvesse interesse de verdade. Esse é o erro mais caro que existe nesse contexto, porque o que está acontecendo não é desinteresse, é ajuste emocional de proteção. Existe uma diferença enorme entre essas duas coisas, e confundi-las é o que faz tantos homens perderem oportunidades que eram reais e que estavam abertas. Vamos entender o mecanismo. Ela enviou sinais, criou aberturas, manteve a janela aberta esperando uma resposta. E quando essa resposta não veio, o estado emocional dela entrou num processo de recalibração. O cérebro interpreta a ausência de resposta como informação, e a informação que ele recebe é que o investimento emocional que ela estava fazendo não está sendo correspondido. A reação natural é reduzir esse investimento para se proteger de uma exposição que não encontrou reciprocidade. Ela não perdeu o interesse, ela parou de tentar. E esses são estados completamente diferentes, com consequências completamente diferentes. Quando alguém perde o interesse, a energia some e não volta mais. Quando alguém para de tentar por proteção, a energia ainda está lá, só ficou guardada. E ela pode voltar se você criar um sinal claro de que estava presente e que a abertura foi recebida, só que tarde. Pensa num cenário específico. Ela criou 3 aberturas ao longo da conversa. Você respondeu a cada uma delas no nível superficial, sem entender o que estava sendo comunicado por baixo. No fim, ela ficou mais quieta, menos animada, respondendo de forma mais curta. Você saiu achando que tinha feito algo errado, ou que ela simplesmente não estava tão interessada quanto parecia. Mas o que aconteceu foi que ela esperou, não viu resposta, e fechou a porta por conta própria, antes de ser deixada esperando por mais tempo. O detalhe que torna esse sinal o mais revelador de todos é exatamente o que ele prova sobre o interesse dela. Se ela não se importasse com você, a ausência de reação da sua parte não geraria mudança nenhuma. Ela simplesmente continuaria da mesma forma, indiferente ao que você faz ou deixa de fazer. Quando a sua falta de ação muda o estado emocional dela, isso é prova direta de que você importava o suficiente para que a ausência de correspondência gerasse impacto real. Isso não é rejeição. É o sinal mais claro de interesse que pode ser demonstrado de forma não verbal. Quando você entende esse sinal pelo que ele realmente é, você nunca mais vai confundir proteção emocional com indiferença. Você vai ver a mudança de energia dela como que ela sempre foi, a consequência de uma janela que estava aberta, de uma oportunidade que existiu de verdade e de um momento que ainda pode ser recuperado se você agir com a consciência de quem finalmente entende o que estava acontecendo.
Esses 5 sinais formam um padrão completo de como uma janela de oportunidade se abre, se mantém e se fecha quando não é correspondida. Os mini testes de postura, o prolongamento intencional da interação, a menção de terceiros para medir sua reação, as aberturas logísticas criadas para que você haja e a mudança de energia quando a resposta não vem. Separados, cada um pode gerar dúvida. Juntos, formam uma mensagem que não precisa de palavras para ser clara. Agora, você tem o mapa que a maioria dos homens nunca teve, não para forçar situações ou criar dinâmicas artificiais, mas para reconhecer quando uma oportunidade real está acontecendo e agir com a consciência de quem entende o que está vendo, no momento certo, sem hesitar por falta de informação. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like agora. Isso ajuda muito o canal a crescer e me mostra que esse tipo de conteúdo vale a pena continuar. E se você reconheceu algum desses 5 sinais em alguma situação da sua vida, conta aqui nos comentários. Adoro ler as histórias de vocês. E se você ainda não está inscrito, se inscreve agora. Toda semana tem vídeo novo sobre psicologia feminina, comportamento e atração. O próximo pode ser exatamente o que você precisa assistir. Enquanto você decide se inscrever, dá uma olhada nos outros vídeos que já estão aqui no canal. Tem muito conteúdo sobre sinais de atração, linguagem corporal e psicologia dos relacionamentos esperando por você. Até o próximo vídeo!